Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos para que a gente aprenda a viver aqui na terra e tirar o melhor proveito dela. Deus promete àqueles que ouvem a sua palavra, que obedecem a sua palavra, ele diz assim: se o meu povo me escutasse, se o meu povo desse atenção às minhas palavras, ele comeria o melhor desta terra. Eu lhes abateria o inimigo prontamente. Deus promete coisas extraordinárias, magníficas, riquezas incalculáveis, imensuráveis. Puxa vida, isso não é difícil. Deus é Pai, Deus é Deus, Deus é Pai, Ele sabe o que é ser Pai. Então Ele amou o ser humano de tal maneira que deu o Filho dele para salvar todos. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir a voz dele. Então, por isso, sofrem, gemem, padecem. Muitos descem para o inferno, a maioria, infelizmente, desce para o inferno, sem chance de salvação depois que morre. Bem, vamos aqui mais uma aula da palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. E eu gostaria que você pegasse aí o texto de 1 Samuel, capítulo 1. Olha só como a gente aprende entender Deus, entender os problemas que o povo vivenciou, o seu povo vivenciou aqui na terra, e como nós podemos evitar que venhamos sofrer, e como podemos encontrar resposta às nossas orações. Veja só, aqui diz o texto sagrado, tem um versículo, o primeiro versículo diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efrateu. Filho de Zufe, Efrateu. Este homem tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Só esses dois versículos eleva o meu pensamento àquela situação. Porque mais na frente nós vemos que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Ele amava mais a Ana do que a Penina. E eu creio, de acordo com o texto aqui, eu creio que ele tenha se casado com Ana, primeiramente. Ele se casou com Ana. Isso quer dizer muita coisa. Primeiro ele se casou com Ana. Mas Ana não tinha filhos, não gerava filhos. Então, ele teve que ter uma outra mulher para gerar filhos, porque um casal sem filhos naquela altura era uma vergonha para a família, especialmente para o patriarca, o pai. Então, Penina tinha filhos todos os anos. Eu creio que ela tivesse tido uns 10 filhos. Eu penso, porque fala que Eucana falou para ela: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Quer dizer, eu suponho que a Penina tivesse tido 10 filhos. E agora ela não tinha nenhuma, a Ana. Então, ele vendo Ana triste, abatida, amargurada, aflita, não era
culpa dela, nem tampouco do seu marido. Ela sofria. E o pior é que cada filho que Penina gerava, ela provocava, ela deveria provocar Ana, dizendo, olha, tá vendo? O seu marido, ele ama você, mas eu é que dou filhos para ele. Quer dizer, Ana era humilhada, envergonhada. Igualzinho aconteceu com Lia e Raquel. Quando Lia, Jacó amava mais a Raquel do que Lia, em princípio. Mas Deus abriu a madre de Lia e lhe deu vários filhos, dentre os quais um deles veio ser o Judá, que veio a ser pai de nosso Senhor Jesus. Lá na frente, pai de Davi, e Davi gerou seus filhos, etc., até que chegou ao nascimento de Jesus. Mas depois ela deu outro filho também, que veio gerar os levitas, os sacerdotes levitas. Então, aquela mulher era aflita também. A Lia era aflita também, porque mesmo tendo dado filhos, aqui acontece o inverso. Ela dava à luz a filhos, mas não tinha o amor de Jacó. Não tinha, porque Jacó amava a outra que era estéril, Raquel. Aqui acontece a mesma coisa, só que Eucana amava a Ana. E ele era tão bom, tão amigo, tão amável com ela, que chegou ao ponto de dizer, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Supõe-se que Penina tivesse tido 10 filhos, ela teve muitos filhos. Então, Ana era mulher afligida, porque cada vez que nascia um filho de Penina, Penina humilhava Ana. Diz o texto aqui, no versículo 6, que e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar. Quer dizer, Penina excessivamente, sobejamente, muitas vezes provocava Ana para irritar. Por que ela queria irritá-la? Porque ela sabia que o seu marido amava a outra muito mais do que ela. Então, para compensar aquela falta de amor, a ausência do seu marido, ela irritava sua rival, Ana. E, de repente, amiga e amigo, a gente se vê na mesma situação aqui na Terra. Você tem vivido uma vida, assim, desgostosa, porque você vê pessoas ao seu redor prosperando, e os maus prosperando. E você que é uma pessoa até fiel a Deus, você é uma pessoa que, poxa, não vive no pecado, e a sua vida sempre foi uma vidinha medíocre, desculpa a expressão, mas medíocre, porque a sua vidinha não sai do lugar, não desenvolve. Eu posso falar isso com você, porque eu sei que é isso. Eu também vivi uma vidinha medíocre. Eu cumpria os meus deveres para com os meus pais, quando solteiro, eu os ajudava. Eu não vivia na gandalha, nunca eu fui um viciado, eu não sabia, nem conhecia a droga. Até hoje eu não conheço droga, você sabia disso?
Até hoje eu não sei o que é maconha, cocaína, eu só ouço falar, crack, etc. Eu não sabia. Era uma pessoa assim que eu não conhecia nada, eu não conhecia o lado mal da vida, a perversidade. Não, eu vivia a minha vida ali, dentro daquela sujeição ao papai e à mamãe, etc. Mas a minha vida era assim, sem graça, insossa. Porém, havia dentro de mim, e isso depois que eu conheci Jesus, antes não. Antes de conhecê-lo, eu vivia tentando conquistar, como todo mundo, todo jovem quer conquistar uma profissão, quer conquistar dinheiro, quer comprar casa, quer constituir família, todo mundo quer ter um lar, todo mundo. Eu penso assim, eu penso que todo mundo, há quem prefira viver só. Mas um jovem normal na minha época era assim. Então, o que aconteceu? Depois que eu conheci Jesus, isso foi muito grande, muito glorioso. Eu virei de casaca, sabe? 100%. Sabe que é uma pessoa, um torcedor fanático pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, seja lá o Botafogo, etc., Vasco. Eu era um fanático, torcedor de mim mesmo. Quando eu conheci Jesus, eu virei a casaca. Eu virei completamente os meus pensamentos, porque a riqueza que eu tinha recebido era tão grande, e é tão grande, mas tão grande, tão imensa, que eu quis ganhar outras pessoas, eu queria levar as outras pessoas, eu não queria construir igreja, não tinha nenhum pensamento com respeito a essa situação, eu queria ganhar pessoas, eu queria ganhar almas, e eu quero ganhar almas. Essa é a nossa cobiça, esse é o nosso desejo, esse é o nosso foco. Então, por conta de querer ganhar, levar outras pessoas aquilo que Deus me havia dado, eu só queria dar. Então, aquela vidinha medíocre foi se vivendo durante um tempo, 2 tempos, até que por volta de 12 anos, ou por aí, mais ou menos, de servindo a Deus, querendo servir ao Senhor, lutando para servir ao Senhor, e ninguém acreditando em mim, ninguém acreditava, meus pastores não acreditavam em mim, os familiares torciam para mim, mas não acreditavam. Infelizmente, era essa a situação. Quando nos casamos, era um coitadinho, nós éramos os coitadinhos. Essa é a realidade. Éramos os últimos da fila, tanto na minha família quanto na família da Esther. Mas, graças a Deus, nunca gemi, nunca fiquei desesperado, nada disso, absolutamente. Eu estava satisfeito com aquela vidinha. Porém, houve um dia em que nós chegamos ao fundo do poço de uma humilhação por que nós passamos, muito dolorosa. E aí houve uma oração que saiu do coração. A oração que sai do coração, ela não tem palavras. A gente pode mexer os lábios, mas não sai palavra. Porque é uma oração pessoal, individual, direta. É um canal que se abre entre o seu coração e o coração de Deus. Houve esse momento. Deus permitiu, no caso de Ana, ela ser estéril. Deus permitiu, porque Ele estava preparando o caminho para a chegada de Samuel. Então Deus preparou tudinho, tudo bonitinho, planejou tudo certinho,
E não era o momento de Ana dar à luz. Então ele segurou o ventre de Ana. Minha amiga, meu amigo, quando a gente confia em Deus, às vezes a gente não confia. A gente confia mais ou menos. Confia, mas conta também com a nossa força, conta também com a ajuda do deputado, do senador, do governador, do presidente, da ajuda das pessoas. Essa é a realidade. É ou não é? Fala a verdade. Amigos, parentes. Mas quando a gente confia 100% em Deus, a gente espera. A gente tem a paciência para esperar o momento certo. Foi o que aconteceu com Ana. Todos os anos, a família, as duas famílias, tanto a de Ana quanto a de Penina, desciam no templo para fazer ofertas de sacrifícios. Mas lá diz assim, no capítulo do versículo 4, que sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, porque a amava, obviamente, Ana, mais do que a Penina, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Mas, mesmo assim, a sua rival continuava lá, excessivamente provocando, para irritar, para fazê-la ficar nervosa, para fazer brigar com Eucana, seu marido, enfim. A bem da verdade, minha amiga, meu amigo, é isso que eu quero chegar, esse é o ponto que eu quero chegar com você. Foi o meu caso, foi o caso de Ana, foi o caso de Lia. Quando a gente quer resolver os problemas da gente, ninguém vai entender, ninguém vai ajudar, ninguém, só Deus. Só Deus. Quando você dobra os seus joelhos e coloca a cara no chão e diz, meu Deus, eu já contei com todas as minhas forças, em tudo. Eu lembro que eu fiz essa oração lá no banheiro da Rádio Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, já contei com tudo, já contei com fulano, beltrano, cicrano, banqueiros, isso, aquilo, políticos e tal, e tal. Olha, Senhor, não tem mais com quem contar. Então eu venho a Ti, só tenho a Ti com quem contar. Aí comecei a chorar. Eu chorava, eu soluçava, porque eu estava muito, excessivamente angustiado. E você que está excessivamente angustiada ou angustiado, você que está vivendo esse lado amargo da vida, fel da vida. Ah, minha amiga e meu caro amigo, esse é o melhor momento para você falar com Deus. O melhor momento de se falar com Deus não é a hora que está tudo muito bem. Porque quando está tudo bem, tudo caminhando de acordo com o figurino, com os planos, a gente fala com Deus, ó Senhor, aleluia, graças te dou, graças a Deus, etc. Mas quando a gente se encontra excessivamente humilhado, envergonhado, a ponto de querer morrer ou de preferir ser um cão vadio que vive pelas ruas,
do que ser o que era, quando você chega nesse ponto, esse é o momento ideal para se orar, para se falar com Deus. Porque aí nós esgotamos todas as nossas forças. Todas as nossas forças. Não há quem apelar. E eu digo para você com sinceridade, às vezes as pessoas vêm para que nós oremos, nós oramos, mas nós não estamos a sentir ou sentindo a dor delas. A gente ora, a gente exercita a fé que nós, o conhecimento que nós temos, oramos a Deus, ó Deus. Às vezes a gente faz. Eu lembro de uma senhora que veio com uma filha, ela tinha lepra nas costas. Eu tinha terminado a reunião ali na abolição. Eu tinha terminado a reunião e ela veio falar comigo, ó bispo, a minha filha está com lepra e tal. Eu estava tão cansado, eu fiquei esgotado. E sempre que eu saio da reunião, eu saio esgotadíssimo. E eu, tá bom, senhora, qual é o problema? Isso aqui, tá bom. Dei um tapa nas costas dela, assim, devagar, claro, está curada, pode ir embora. Em nome de Jesus. No domingo seguinte, a senhora veio me agradecer, porque as costas da menina estavam limpinhas. Mas eu fiz aquilo quase que mecanicamente, como a gente costuma fazer, seja curado, seja curado. Entendeu? A gente não tem ali, não está sentindo pena, não está sentindo dor, coitadinha, nada disso. Seja curado. Você crê? Então, seja curado. Pronto, acabou. Ela foi curada. Essa é a fé inteligente, que não depende de sentimento, não depende de choro, não depende de chororô, não depende de pena, de sensibilidade. Não. Quando você ora com sensibilidade, a coração não funciona. Não funciona. Então, aproveite esse momento que você tem a sua alma amargurada, a alma afligida, humilhada. Você não tem a quem clamar, você não pode contar com o seu marido, não pode contar com a sua esposa, não pode contar com os filhos, não pode contar com os pais, não pode contar com ninguém, porque você já fez de tudo, você já apelou para todo mundo. E ninguém pôde resolver o seu problema. Você já apelou para o bispo, para o pastor, fez corrente, fez fogueira santa, fez jejum de Daniel, você fez de tudo. Você fez das tripas coração, como costuma se dizer por aí. E nada aconteceu. Sabe por quê? Deus quer ensiná-la o caminho para você entrar na presença dele. Foi o que fez Ana. Porque Ana, com certeza, tinha pedido o sacerdote Eli para orar por ela, faça com Deus e tal. Ela estava cansada de fazer oferta, cansada disso, cansada daquilo, até que chegou um momento que ela foi a oferta. Ela foi a oferta. Está aqui a minha vida. Está aqui, uma pessoa humilhada, envergonhada. Se o Senhor, eu digo mais, se o Senhor ouvir esta oração, se lembrar de mim e me der um filho, homem, eu ainda quero um filho homem, ele será teu, eu vou devolvê-lo. Ele vai servi-lo pelo resto da vida. E graças a Deus. Porque Ana foi ouvida por Deus. Deus ouviu a oração dela. E quem era Ana? Ana era uma mulher aflita, angustiada. Ela tinha um marido que a amava excessivamente. Ela tinha um marido com quem contar. O marido dela verdadeiramente a amava, mas não podia resolver o problema dela. Só Deus. Problema de saúde, genética, essas coisas todas, só Deus. Aí, o que aconteceu? Quando ela se derramou, ela aprendeu o caminho do altar, do verdadeiro altar, o caminho onde Deus está assentado. Jesus disse que o altar é que santifica a oferta. É o altar é que santifica o ouro no templo. É o altar que santifica. É o altar que age. E cada um tem que subir no altar por si mesmo. Não tem jeito.
É você e Deus, Deus e você, não há como, porque é isso que Deus quer. Deus é Pai, Ele quer chegar, Ele quer receber você pessoalmente, Ele não quer mandar um anjo atender você, Ele não quer um apóstolo, um profeta, Ele não quer um bispo, não, Ele quer você, você. Aprenda isso, minha amiga, meu amigo, Ele quer você no altar. E eu convido, vá em uma igreja universal do Reino de Deus. Vá, derrame as suas lágrimas naquele altar. Domingo, nós estamos fazendo, durante mais 2 domingos, uma oração especial em favor das pessoas, das mulheres que estão aflitas. Na realidade, nós fazemos a oração, mas nós estamos conduzindo as pessoas a orarem também, virem concordar conosco. Você tem fé? Então venha. Você não tem, fique. É questão de quem crê vai, quem não crê fica. Então é assim, você quer chegar diante de Deus? Quanto mais sofrido você está, melhor. Mais o caminho está preparado para você. Porque Jesus disse, Ele disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Quem tem sede, venha a mim. Você sabe que é quem tem sede? Só quem tem sede. Se a gente não tem sede, a gente não bebe água. A gente bebe qualquer coisa, menos água. Mas se a gente tem sede, a gente quer beber água. Água mesmo. Então, amiga e amigo, aprenda a chegar diante do Altíssimo com as suas próprias forças, ainda que as suas forças sejam as últimas, sejam forças desbilinguidas, digamos assim. Chega até Ele, você vai ver o que a sua vida vai ser, você vai ter um encontro com Ele, e Ele vai se manifestar a você, Ele vai ouvir a você, e você vai conhecê-lo de fato e de verdade. Graças a Deus, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com Ana, isso aconteceu com todos os heróis da fé. Aprenda a depender de Deus, aprenda a depender 100% de Deus e não fique choramingando ou mendigando oração, conselho. Muita gente pede conselho, isso e aquilo, a gente dá conselho, mas se a pessoa não agir a própria fé, nada vai acontecer. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em nome de Jesus. Amém.